Show! Show de bola, Douglas. Já fiquei Boa animada só de noite. ouvir essa música. Boa noite. Bacana, bacana. Mas o assunto é sério, mas não é por isso que a gente tem que começar ele sério. Verdade. Você já Vamos entrando começou no aí espírito. acionando um gatilho mental nas pessoas de positividade, né? Tem E eu que quero, ser, tem que ser. e eu quero fazer bem-vindos a todos que queiram realmente estar aqui presente, tirando suas dúvidas. O Instituto Revoar, ele trabalha com saúde mental e a gente é um braço social do Memorial Fortaleza e eu fico muito agradecida por esse convite, viu, Douglas? A gente que agradece. A gente estava, já faz algum tempo que a gente queria falar sobre saúde mental. A gente falou de vários assuntos nesse período, mas a gente viu que agora que foram 2 pontos, na verdade, importantes, tá? Que daqui a pouco eu vou introduzir a live, inclusive, sobre isso. Mas, inicialmente, eu vou pedir para tu falar um pouco de ti, para tu se apresentar para os nossos seguidores, tá? Tá bom. Eu sou Elaine de Tome, psicanalista, hipnoterapeuta e filósofa, né? Trabalho também com a tanatologia. Iniciando de luto coletivo. E o Instituto Revoar, ele é o braço social do Grupo Memorial Fortaleza, que é um grupo funerário, né, e que tem também o cemitério. Então a gente tem toda a sensibilidade, o respeito e o amor por todas as pessoas que estão nesse momento em confinamento, passando por dificuldades emocionais e inclusive de perdas. E por isso que você falou assim, para muitas pessoas está sendo pesado, né? Está sendo difícil passar e suportar esses dias. E às vezes esse conhecimento, a gente trazer para a racionalidade quais são os pontos que nós podemos trabalhar para emergir, né, dessas dificuldades é fundamental. É bacana. Hoje a gente decidiu falar sobre saúde mental nesse período agora, porque hoje começou o lockdown. Já estava difícil para muita gente a quarentena. O isolamento, nossa, sem palavras, né? Mas 2 pontos importantes que, como eu estava citando antes. O primeiro é que o lockdown oficialmente começou hoje, né? E o segundo ponto é que saiu ontem uma pesquisa mostrando que os casos de estresse e ansiedade dobraram no Brasil e o de depressão aumentou pelo menos 90%. Ou seja, uma situação que já era crítica, já era grave no nosso dia a dia, hoje em dia está insuportável, né? E eu já quero te pedir para começar a live falando um pouco sobre isso. Bem, o que a gente tanto temia está acontecendo hoje, aqui em Fortaleza, no caso, né? Alguns outros estados já passaram por isso, e a gente está passando por isso. É uma preocupação muito grande que nós temos, porque, inclusive, a depressão, ela é a segunda doença que mais mata no mundo, né? E isso segundo os dados da Organização Mundial da Saúde. E aí a gente fica nessa questão, né? E as pessoas que já vinham adoecidas, que já estavam passando por dificuldades, então elas afloraram ainda mais. E aquelas pessoas que estavam conseguindo contornar, elas podem realmente hoje estar em casos avançados. Por quê? A depressão, ela tem níveis, Douglas. Ela é leve, moderada e grave. Então, e há vários tipos de depressões. Então, nenhuma é igual à outra, ou da maneira que uma pessoa sente, a maneira que a outra sente. Certo? Para algumas pessoas, o confinamento ele está sendo esmagadoramente cruel, né? Que está realmente maltratando as questões emocionais. E por isso que é tão necessário recorrer às lives, recorrer aos profissionais, atendimentos terapêuticos via online, para que as pessoas possam realmente respirar. É como se estivesse ali, tá dentro do mar, já faz um tempo que está debaixo d'água e está buscando o caninho para respirar e poder aliviar um pouco desses sintomas. E a gente veio também esclarecer isso aqui através do seu perfil. Bacana. A gente é engraçado porque assim, as nossas emoções, elas são muito voláteis, né? Tipo, uma hora a gente tá muito bem, outra hora a gente tá meio mal. Isso no dia a dia, isso é constante, especialmente dependendo do que acontece no nosso dia a dia.
Mas agora que a gente está isolado, isso fica um pouco mais nítido. Tipo, a gente já não tem mais tanto contato social, a gente já não tem mais... mesmo uma live, ela chega uma hora que ela fica cansativa, porque você tem uma quantidade de opções gigantes, né? Mas eu acho que o primeiro ponto, e isso é uma coisa que pessoalmente, inclusive, já vem me afetando um tempo, é um fator meio que de desânimo. Tipo, até você construir uma rotina dentro de casa, chega uma hora que é sempre a mesma sala, é sempre o mesmo quarto, é sempre a mesma cozinha, né? E você vai começando a dar... Eu acho que não é uma questão ainda de depressão, mas você começa a ter menos ânimo, né? Isso. Bate o desânimo, né? Por quê? Aí eu vou explicar quimicamente, né? Nós baixamos os níveis de serotonina, de ocitocina, né, de endorfina. Por quê? Porque a gente não tem um movimento e aquilo que os imprevistos do dia a dia nos causavam, de correr atrás, desafios, um abraço, um beijo que dado numa pessoa especial, aquela sensação e realmente liberdade que nós tínhamos. Então a gente fica desprovido dessas condições e por isso que o nosso corpo ele responde em forma de desânimo, irritabilidade, tristeza, né? E aí é natural, inclusive, falar até para as pessoas que estão nos ouvindo, é natural que você esteja sentindo isso. Não pense que você é a única pessoa que está passando por isso. Nós estamos todos vivenciando, inclusive, Douglas, um luto coletivo. Por quê? Porque a partir do momento que a gente ouve informações, que a gente sabe números de mortes, de doentes, de pessoas que estão sem atendimentos médicos, a gente começa a se condoer, porque nós somos seres sociais e empáticos. Então, a gente sente pelo outro também. E aí a gente entra no processo de luto. E luto não é doença, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? Porque os sintomas são parecidos com a doença, mas ele não é uma doença. Ele é um momento fundamental para que a gente possa readaptar-se à nova realidade. Então, esses 2 meses que a gente está passando aqui, né? Fechando aí os dias, é realmente um processo de adaptabilidade. Então, se adaptar para nós seres humanos, para algumas pessoas é mais rápido, para outras demora mais um pouco. Então, essa é a condição que nós temos. De aquilo que nos é apresentado ganha um novo sentido, mas só que para a verdadeira realidade, né, para muitas pessoas não é tão simples assim. Não se trata de um estalo de dedo, principalmente quando ela não tem recursos para isso. Como você falou, pessoas que já estavam doentes, como você falou também, né? Eu moro sozinho, então com quem conversar, com quem dividir, né? Ou pessoas que estão em relacionamentos ruins e difíceis dentro de casa, conjugais, com os filhos. Então, tudo aquilo que é difícil, ele sobressalta. E é fundamental que você tenha consciência disso para você conseguir pegar as rédeas novamente e você saber direcionar para onde você vai. Esse é o grande sentido que a gente precisa dar para os dias atuais, para os momentos que a gente está vivenciando. Acho que uma das coisas mais difíceis de você, tipo, para mim, que pelo menos que mora sozinho, né? Eu sou empreendedor. Muita gente que segue o orgânico são empreendedores, são profissionais de marketing, são gestores, são pessoas que têm empresas, né? E existe aquela questão, primeiro, para quem é empresário, de que você não está vendendo. Já é uma coisa que para quem montou uma empresa já é um problema grande, né? Para quem é profissional, é o famoso medo da demissão, né? Você fica com aquele receio de que você vai ser demitido a qualquer momento. E aí a gente passa por essa situação com 2 momentos bem específicos, porque, querendo ou não, essa preocupação exacerbada, esse medo, ele vai dando mais ansiedade, você vai ficando mais ansioso, você fica mais inquieto, né? Mas ao mesmo tempo te dá um certo desespero, uma certa tristeza, né, para muita gente. E isso é ruim porque também baixa a imunidade, ou seja, você está correndo o risco de ficar doente, né? E às vezes, por exemplo, tem dias que você dá um gás, você trabalha muito, você produz bastante, mas tem dia que você não tem vontade de sair da cama. Isso. É você aceitar e entender que haverão altos e baixos. E saber também qual é a diferença, né, do luto, da depressão, da ansiedade e de um simples desânimo, né?
Elaine, e como é que a gente consegue diferenciar? Primeiro, você saber que o luto, como eu já falei, é uma adaptação às situações que estão se reorganizando. A depressão, ela está relacionada à tristeza, ela está relacionada à desorganização, no sentido de você ter um travamento, de você aumentar a irritabilidade, de ter dificuldades em relação às suas questões do passado. Já a ansiedade, ela está relacionada ao medo, que é o que as pessoas estão sentindo mais nesse momento, né? Que é o medo de morrer, medo de sofrer, medo de adoecer, medo de perder alguém, de perder o emprego, de perder a sua estabilidade financeira e emocional também, né? E isso vem de fatores externos que causam insegurança, né? E aí você conseguir ter uma definição de onde você está encaixando, né, aquelas caixinhas para você poder trabalhar tudo isso que está acontecendo. Poxa, o que é que eu estou sentindo? Às vezes eu sinto falta de ar como se eu tivesse doente, né? Várias pessoas relataram para mim, disseram assim, ó, eu estou sentindo falta de ar, parece que eu estou com a falta de ar do coronavírus. E não é ansiedade. Por quê? Porque o coração dispara, o nível de adrenalina vai lá para cima, porque lá na tua glândula, né, do hipotálamo, você liberou ali substâncias que fizeram com que você sentisse esse medo exagerado. Então, é muito importante nesse momento, Douglas, que as pessoas entendam que é aquilo que ela ouve, aquilo que ela fala, aquilo que ela vê, vai formular imagens para ela, vai formular imagens que vai ficar registradas no inconsciente, né, no cérebro dela, e vai trazer a realidade dela. Então, muito cuidado com aquilo que você está se alimentando, né, no sentido emocional. Porque se você assiste muitas notícias exageradamente, ou se você lê muitos noticiários, aquilo vai ter uma representabilidade mental e você pode levar para o sono. Então, o que você precisa fazer é cuidar daquilo que você está ingerindo enquanto comunicação, né? O que é lhe comunicado, o que lhe é informado. Até porque, assim, a gente teve uma live na semana passada justamente sobre a questão da imprensa, né? O papel da imprensa nesse período de coronavírus. E, às vezes, a gente esquece que uma notícia, quando ela é divulgada em 5 jornais e tu acompanha os 5 e tá lendo a mesma notícia 5 vezes, de forma diferente, a notícia é a mesma. É a mesma. O dado é o mesmo. Mas quando você viu em 5 locais, parece que tu tá vendo 5 vezes pior aquela informação que tu tá lendo, né? Porque é como se... Isso, é como se você estivesse reforçando ali. Reforçando. E você tá enchendo o copo, e daqui a pouco o copo ele vai transbordar. E aí é o que vem, as emoções vêm descontroladamente, exageradamente, elas vêm com os altos e baixos, porque você tipo assim, eu passo o dia inteiro comendo doce. Eu posso comer doce de manhã, uma tarde, uma noite? Posso, né? Até posso. Mas se eu ingerir em exagero, eu vou sentir dor de barriga, eu vou ter vontade de vomitar, né? Eu posso desenvolver ali uma dor, uma azia, né? Um quadro de diabetes. Enfim, infinidades aí de possibilidades. Então, nada em exagero é bom. É muito, muito fundamental que você tenha na sua mente o controle daquilo que você ingere em termos de informação. Bacana. Pessoal, lembrando, se vocês tiverem dúvidas, manda aqui nos comentários. No final da live a gente vai fazer uma rodada de perguntas, tá? Ainda dá tempo, a gente ainda vai continuar falando de muitos assuntos bacanas. Então vai nesse aviãozinho aqui, ó, convida mais 10 amigos, tá? E vai nesse coraçãozinho aqui pra gente saber que vocês estão curtindo do assunto, tá? Elaine, me tirou uma dúvida. Tu falou agora que a gente tá em um momento de luto, inclusive, né? Até por conta desses números que a gente está ouvindo e tudo. Mas eu não sei se você chegou a acompanhar um depoimento que foi dado pelo
pelo William Bonner, onde ele fala, inclusive, sobre a questão de que a gente vê tanto as notícias hoje, porque, assim, a gente vê uma notícia, por exemplo, um avião caiu e matou 250 pessoas, é uma tragédia. Um deslizamento caiu e matou 150 famílias, é uma tragédia. Mas como a gente está vendo um número quebrado diário de uma quantidade de mortes, esse impacto ele acaba sendo diluído, né? E a gente acaba criando uma certa insensibilidade. A gente não vê aquele número adicional, tipo, 600 pessoas morreram em 24 horas. É uma leitura de um dado sem ter... A gente perde essa noção de que 600 pessoas são 600 vidas. São 600 pessoas que fazem parte de famílias, que são amadas, que são queridas, né? Por que isso acontece? Por que o nosso cérebro trabalha desse jeito? É porque o nosso cérebro, ele tá sempre buscando a adaptabilidade. Embora muitas vezes há uma demora nisso, né? Algumas pessoas têm mais dificuldades de lidar com o inesperado, com aquilo que lhe chega repentinamente, né? E aí, eu vou dar um exemplo bem prático. Comprei lá a minha máscara, né? E aí, qual é o recomendado? Assim que chegar, lava. Aí você vai lá, lava. Aí no outro dia você usa, aí você lava. Aí quando chega assim, vários dias, você diz assim, ela nem tá suja, deixa eu pendurar aqui, né? Aí a gente, naturalmente, vai relaxando um pouco para que a nossa mente não pire, entendeu? É até um mecanismo natural de defesa do nosso organismo. Quando a gente vê assim, poxa, por que as pessoas não estão respeitando na rua? Esse povo é burro? Esse povo não tem inteligência, é insensível? Esse povo está ficando doido, né? A gente tende a ver muitas pessoas falando assim. Então, aquelas pessoas, elas estão ativadas em um mecanismo de defesa que é a negação. Elas estão negando aquela realidade, né? É a maneira que o inconsciente dela encontra para poder dar uma resposta de suportar aquela realidade. Então, muitas pessoas que estão aí, né, que estavam, né, até hoje vai ter começou hoje a fiscalização, então muitas pessoas não vão por medo, né? Mas até então era um mecanismo de defesa. É um mecanismo de dizer assim, isso não vai me influenciar, isso não vai me atrapalhar, eu não aceito, eu vou de contra as regras mesmo. Não é que essas pessoas eram doidas, burras, insensíveis, não. É o mecanismo que ela estava utilizando para conseguir suportar essa realidade. Que às vezes a gente vive isso. Até uma pessoa, Douglas, me perguntou assim, Elaine, semana passada eu estava tão nervoso, tão ansioso, que eu resolvi essa semana fazer de conta que nada estava acontecendo. Aí ele relatou, ele disse assim, eu não saí de casa, mas em casa eu fiz de conta que nada estava acontecendo. Eu não liguei TV, eu botei música alta para ouvir, eu cozinhei coisas gostosas, eu vivi essa semana. Aí a pessoa disse assim, é errado eu viver assim, é errado? Eu disse para ele o seguinte, olha, assim, da forma como você está agindo, é uma forma de sobrevivência. Porque nós não podemos viver em estado de alerta o tempo inteiro. E ele até relatou, diz assim, às vezes eu me sinto um pouco de culpa, porque eu sei que tem um monte de gente lá sofrendo e eu estou bem aqui em casa. Aí disse assim, não se culpe, esse é um mecanismo de defesa e para que você possa sobreviver. Porque a gente não pode passar 60, 90, 120 dias, igual a Casa Pio, né? 30, 60, 90, 120 dias em estado de alerta total. A gente não suporta, a gente adoece. E aí você vai precisar entrar dentro de medicamentos psiquiátricos. Por quê? Porque você vai pirar. Por isso que alguns dias, e já é uma indicação para vocês, tem dias que você tem que agir como se nada tivesse acontecendo dentro da segurança, né, a sua e das outras pessoas. Eu falo assim, dentro de casa. Hoje eu vou dançar. Hoje eu vou assistir um filme e vou esquecer de tudo. Vou botar ali uma pipoquinha com manteiga, vou brincar, vou me divertir. Hoje vou ver só filmes de piadas. Não se sinta culpado, não sinta que você está sendo insensível às outras pessoas, mas que você está tentando sobreviver. Eu vi uma vez uma guerra, eu acho que era no Iraque, né? E o pai da criança, eu realmente não lembro o local, eu acho que era o Iraque.
E o pai da criança, para que ela não pudesse ouvir os sons das bombas, né, e se aterrorizar com o som da bomba, foi até um vídeo que viralizou aí na internet, ele contava histórias para dizer que aquelas bombas eram outra coisa e fazer parte da história que ele estava contando. E a criança ria, ela se divertia, ele sabia de tudo que estava acontecendo. Então, assim, ele foi muito sábio quando ele tirou ela daquela realidade para protegê-la. No entanto, a gente não pode viver de negação, certo? É isso que eu quero. A gente pode ter momentos de negação, mas nós não podemos viver dentro dela, porque aí a gente perde o nosso instinto de sobrevivência, certo? Porque aí a gente vai realmente se perder, né? Eu acho que esse filme que tu tá falando é A Vida Dela. É um filme muito bom, que o pai tenta fazer o filho não entender que ele tá vivendo uma situação de crise, de guerra, né? É legal quando tu tá falando, porque, por exemplo, existe muito uma questão da gente, como tu falou, de adaptabilidade, né? A gente precisa dar um jeito de sobreviver para a situação que a gente está vivendo hoje. Isso. Mas a gente escuta muitas coisas de um tempo que a gente estava vivendo antes dessa crise. A gente vê muito quadro, por exemplo, de coaching, de profissionais, de gurus da vida que vão dizer: aproveita esse momento para aprender uma coisa nova, vai estudar, vai aprender uma habilidade nova, não fica parado, não fica quieto, né? E a gente fica assim, pô, por um lado é bacana, porque a gente vai estar se ocupando a mente com outra coisa, né? Querendo ou não, isso ajuda. Mas chega uma hora que você fica com duas coisas, eu acho, que autocobrança, porque nos dias que você não se sente produtivo, você se sente pior do que se você não tivesse começado a fazer nada, né? E, ao mesmo tempo, aquela questão de sobrecarga, de você, tipo, se sentir uma pessoa, sei lá, mas outras pessoas estão fazendo isso, eu não estou fazendo nada. Você se sente para baixo, se sente reduzido, né? Isso. E nesse tempo, Douglas, eu recebi e atendi 2 pessoas que estavam exatamente nesse momento de fazer o TCC. E as 2 pessoas disseram: olha, estou me sentindo pressionada, a faculdade não para de cobrar, as pessoas estão dizendo assim, por que você não consegue fazer? E elas sentindo a cobrança. E eu disse assim, tira uma folga, tira um momento para você. Vai ver as plantas mexendo no vento, vai assistir um filme nada a ver, evita assistir filme de terror, cenas de violência, cenas fortes, porque, Douglas, o nosso inconsciente, ele registra tudo, ele leva tudo lá para a tua mente, e quando você vai dormir, a tua mente não vai te deixar dormir, porque ela vai dizer assim, epa, acorda que tem alguma coisa em perigo, porque como é que o nosso inconsciente trabalha? Ele trabalha por imaginação. Aquilo que eu imagino se torna uma realidade para mim. Aquilo que eu vejo, eu digo, mas eu sei que é um filme de mentira. Não, o teu inconsciente ele não sabe. Ele leva para dentro das tuas memórias exatamente uma realidade. E aquilo ali pode te aterrorizar, né? Então, assim, o que a gente está vendo na TV é um filme de terror real. Então, cuidado realmente com como você está ressignificando essas imagens e a maneira que você está verbalizando. Porque assim, lembra do copo cheio, né, que eu falei? Você assistiu o jornal, aí você encheu até aqui. Aí você falou para uma pessoa, você falou para outra, você pegou e viu um vídeo. Atualmente tem hora que ela vai estar... você quer dormir, você está cansado, você está desejoso de relaxar, atualmente vai dizer assim, epa, a gente está no momento aqui que você não pode dormir, não. Pode acordar, levanta aí que não vai dar, não. Então, quem comanda... Insônias, né? Isso, quem comanda o nosso ser é o nosso inconsciente, ele bombardeia a gente o tempo inteiro de tudo que a gente já viveu na vida e daquilo que a gente está trazendo para ele, né? E aí o que é que a gente precisa fazer? Eu gostei muito quando você falou aí dos gatilhos, né? Porque nós temos gatilhos positivos e gatilho negativo, certo? A minha mãe usou um perfume muito usado antigamente, hoje nem tem mais, que era o Dreams do Boticário.
sei se você lembra ou já ouviu falar. Eu acho, né? eu acho que a minha mãe usava também. Então, assim, todas as vezes que eu sentia aquele cheiro, eu me reportava para aquele momento que a gente vivenciou. E principalmente tinha uma memória para mim, que era num restaurante lá na Barão de Estudas, que ele girava naquela torre Quixadá, né? Sim. E assim, aquele cheiro me teletransportava. E hoje eu sinto ele somente por essência, porque tem pessoas que vêm, não tem mais na loja de perfume, né, do Boticário, mas tem essências. E aí eu digo para vocês, nós temos um leque de memórias afetivas. Um cheiro, uma comida, às vezes você diz assim, olha, parece que eu já vivenciei esse momento, né? Ou quando você fala com uma pessoa que tem um tom de voz parecido com alguém que representou algo muito bom para você. Então, a gente precisa se utilizar desses gatilhos emocionais que nos fazem bem para que a gente possa trazer à tona e poder suportar e elevar a nossa mente. Eu não sei se você comia café com bolacha creme crack dentro, que ficava lá uma meleca. Né? Sim, muito bom, por sinal. Né? E então, assim, aquilo ali, quando eu colocava, era todos os dias, era às 4 horas da tarde, era assistindo Chaves, né? Então, assim, quando você traz na sua memória algo que foi positivo, algo que foi bom, o que é que o teu corpo faz? Ele vai produzir neurotransmissores, hormônios do bem-estar, você vai se sentir bem, né? E aí eu quero até fazer uma experiência com todo mundo que está aqui, inclusive com você, Douglas. Lembra de algo na tua infância, nesse momento, que foi algo inesquecível, muito bom, que você gostaria de vivenciar aquele momento de novo? Pensa aí. Sim, gosto. Lembrei. Olha o teu sorriso. Ele ficou diferente, né? A tua maneira a tua fisionomia, ela muda. O teu cérebro, ele começa a atingir partes mentais que você não ativa se você não parar para pensar nisso. Então, uma recomendação para as pessoas começar a trazer memórias afetivas positivas de viagens, de comida, de programas de TV, de shows de humor, alguma coisa, porque vai te trazer coisas agradáveis, né? E você vai conseguir ter no seu corpo melhores elementos, né, os melhores possíveis para você conseguir passar esses dias. O que é que diferencia uma pessoa que tem uma mente positiva e uma pessoa que tem a mente negativa? É como ela trabalha esses pensamentos. O poder da gente está nos nossos pensamentos. Quando eu penso, eu crio uma emoção. E fisiologicamente essa emoção vai mandar uma informação para o meu corpo. E o meu corpo, ele vai reagir como tal. Por isso que quando você encontra, por exemplo, esses reforços que a gente falou desde o começo de notícias negativas, é como se você estivesse pegando um martelo e pá, pá. Mesmo que seja numa superfície dura, o que é que vai fazer? Vai quebrar, vai amolecer, né? Vai acontecer algo que vai ferir. Então, a gente precisa criar o nosso cenário, não no sentido cenário de ser falso, né? Mas um cenário positivo da nossa vida. Outra maneira, Douglas, de você fazer isso é você planejar algo após a pandemia. O que é que eu vou fazer depois disso tudo? Planejar viagem, escreve... Não, mas não tenho dinheiro não, mas pensa nisso. Até porque imagina. Até porque na tua mente, quando você planeja uma coisa para uma pós-crise, uma pós-situação, meio que você já perde aquele medo de que você pode morrer naquele período, que você está planejando uma coisa após ele, né? Já te dá uma sensação bem diferente de como você está encarando as coisas. Exatamente, você começa a adquirir uma força emocional, porque você já levou a tua mente lá para frente. Eu trabalho com hipnose, Douglas. E muitas pessoas, por exemplo, eu quero passar, e já passei com uma pessoa que chegou e disse assim, eu quero passar no concurso tal, eu tô com medo, tô inseguro, eu tô passando por isso, aquilo. Aí disse assim, senta aí, coloca a pessoa no estado de hipnose e diz assim, pensa você estudando. Aí eu faço ele imaginar todo o caminho, ele estudando,
ele recebendo resultado, né? Ele, inclusive, isso é real, foi com um rapaz, e eu disse assim, imagina agora você trabalhando, o que é que você está vendo? Aí ele disse assim, eu até me arrepio, porque eu acho o máximo essas experiências. E aí ele disse assim, ó, eu estou diante do meu chefe, eu estou fardado, e ele descrevia perfeitamente a face, a farda, o que ele estava fazendo ali. E logo em seguida, Quanto mais detalhes, né, mais real. Exatamente. Quanto mais detalhes, mais aquilo se torna real para a sua mente. Então você diz assim, ó, o poder está onde? Está nas minhas mãos. O poder está naquilo que eu coloco para minha mente. E aí, hoje ele está. Hoje, morando, né, no Rio Grande do Sul, fazendo realmente aquilo que ele estava imaginando, que ele tanto desejava, que ele tanto sonhava. Então, essa força interior é a que nós temos, é a do nosso pensamento, do acreditamento. E eu não falo para as pessoas assim, ó, pense positivo é muito pouco diante da dimensão, né? O positivo é sempre massa, é show. Mas é você dar significados a essas dimensões. Então, planeja algo pós pancada. Imagina a festa, o tema, se é de Ladybug, se é de Super-Homem, né? Coloca os detalhes disso. Uma viagem, coloca no papel, e principalmente isso. Por que as pessoas pedem tanto para colocar no papel? Porque naquele momento que você coloca, ele ganha mais força porque você registrou, porque você trouxe para a tua mente uma maneira de você fincar aquilo que você deseja. Por isso que a gente precisa anotar. É engraçado. A gente vê isso em muitos lugares, né? Por exemplo, a gente teve uma live na semana passada também sobre espiritualidade. A gente vê muito isso na Bíblia, né? Quem é cristão vive muito isso, a questão do poder da palavra, que aquilo que a palavra que ela é proferida, ela entra pelo ouvido, então ela causa uma emoção no teu corpo. A gente sai um pouco do fator espiritual, do fator bíblico, a gente entra no fator psicológico. Por exemplo, teve uma época que aquele livro O Segredo, né? Ele bombou, todo mundo queria comprar O Segredo, que o segredo nada mais dizia que era se você mentaliza isso para o universo, as coisas vão acontecendo. Ele responde de uma forma positiva, né? A gente tem aqueles jargões do tipo, se você desejar alguma coisa para alguém, vai voltar a mesma coisa para você. Então, a gente escuta isso pulverizado de várias formas diferentes e a gente consegue, inclusive, encontrar isso na literatura tradicional, né? Vou fazer um comentário bem geek agora, bem nerd, não me julga, mas se a gente for pegar, por exemplo, eu gosto muito de semiótica, a Saudades de Ligia Salles. Se a gente for fazer uma semiótica, por exemplo, de Harry Potter, o Dementador, ele é uma representação do medo, do perigo e da punição. A punição porque às vezes você comete algo errado e você tem medo, você se cobra por aquilo, você ganha um remorso e isso acaba te afetando também energeticamente, né? E o espectro patrônio é uma magia que surge somente se você conseguir mentalizar a memória mais forte, mais bonita, a melhor memória que você tem no fundo do seu coração é o que é necessário para ativar uma magia que te protege dos teus medos, te protege dos perigos e te protege da culpa. Se a gente fazer uma análise semiótica, a literatura tem vários elementos semióticos, elementos de signos, né, que comprovam isso. Perfeito. E o marketing também, né? Ele se utilizou de tudo isso, né? Quando eu falo assim para você, ó, Douglas, pensa aí numa marca que tem vermelho. Tu pensa em quem? Coca-Cola. A Coca-Cola é vermelha? A Coca-Cola não é vermelha, a marca é. A marca é, né? Então, assim, foram anos e anos de construção na tua mente. E às vezes a gente diz assim, ó, eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Não, ninguém é livre. Até o momento que ele tem a consciência de que ele é dirigido por aquilo que influencia. Por exemplo, as crianças que veem YouTube, né, que tem propagandas, o que é que elas
quando acabam de ver o desenho animado, elas correm para o papai e para a mamãe. Quero Lucas Neto, compro uma LOL, eu quero um Baby Alive, Fini, né? Por quê? Porque ficou ali, ó, ela estava vendo, era o desenho, mas ela passou pelas propagandas. Então, aquilo que a gente realmente consome vai se tornar uma realidade de desejo para nós. E aí a gente tem Eros e Thanatos, né? E aí a gente tem a pulsão de vida, a pulsão de morte. A pulsão de morte é justamente os desejos menores, é as preocupações com tudo aquilo que não é tão necessário para a gente. Aquilo que vem a tristeza, o medo, a insegurança. E para isso, um dos remédios, foi até uma live que eu estive há pouco com o professor Erasmo Ruiz, um grande remédio para a gente nesse momento, Douglas, é a espiritualidade. Muitas pessoas se perderam enquanto seres espirituais. A gente é feito lá quando Platão descobriu, hoje a gente não pensa mais nisso, claro, né? Porque Platão já desvendou. Ele olhava e dizia assim, caraca, esse corpo aí tem alguma coisa dentro dele. Tem uma alma. Olha o cara pensando assim, o corpo tem uma alma, né? Então toda alma tem uma espiritualidade a ser desenvolvida. Nós temos a nossa saúde física, saúde mental, que é o funcionamento do nosso cérebro, e temos uma saúde espiritual. Então, como é que eu consigo, se alguma dessas três estiverem em desequilíbrio, é como um tripé. Se eu tirar um pé, cai. Se o meu corpo não está bem, cai. Se a minha saúde física não está bem, cai. A minha espiritual cai. Né? É aquela frase que diz, né? Nós somos a soma, nós somos o conjunto das nossas experiências, do nosso conhecimento e das nossas crenças, né? As crenças representam justamente esse fator. Uhum. E aí a gente está tendo uma oportunidade de fazer esse preenchimento espiritual através de orações, através de meditações, através de leituras salutares, leituras que elevam, né? Algo que te faz transcender, que faz sentir esse valor. Hoje as pessoas elas não estão em busca de comprar roupas, sapatos, elas não querem trocar o óculos escuro delas, né? Não está muito preocupado nisso, por quê? Porque não é o primordial, né? É fundamental que você entenda que a gente está tendo uma oportunidade única, que podemos não ter mais, tomara que não tenha, no sentido de poder buscar essa essência espiritual que há dentro de nós, de você poder crer e acreditar e ter fé em alguma coisa que te segura, em alguma coisa que é maior do que você, que é por você, né? E Deus, ele é fundamental nesse sentido. E eu não estou falando aqui de religiosidade, mas todos nós temos algo maior por nós. Os psicanalistas ateus é o inconsciente, os cristãos é Deus, né? E os filósofos é o quê? A sabedoria. Quantos filósofos eu conheci lá na faculdade que eu fazia, pessoas íntegras, que eram ateus, que jamais incapazes de cometer qualquer tipo, mais cristãos, de valores cristãos do que muitos cristãos, né? Então, assim, é fundamental que você reconecte a sua essência ao seu ser. A gente está tendo essa oportunidade de se desligar do ter para o ser. Nós estamos numa era digital com longo alcance, onde uma pessoa pode se tornar famosa, ela pode ter uma visibilidade muito grande dentro da nossa sociedade, mas ela pode também se perder na aparência. Se perder de parecer aquilo que ela não é para conseguir aquilo que ela deseja, que é o quê? Visibilidade, que é reconhecimento. E hoje nós estamos dentro dos nossos lares enfrentando nós mesmos. Então muitas pessoas estão se descobrindo agora quem eu sou. É verdade. Em compensação, a gente
acaba vendo essa situação que a gente começou a live falando sobre isso, né? O aumento da depressão, o aumento da ansiedade. Querendo ou não, a gente hoje... a maioria das pessoas não encaram os próprios problemas, né? A gente possui válvulas de escape. O mundo era cheio de válvulas de escape. Você pode ser uma pessoa saudável e sua válvula de escape é sair correndo. Uhum. Você pode ser uma pessoa que sua válvula de escape é uma reunião com os amigos. Como você tem as mais problemáticas, né? Que é você ingressar num vício, como álcool, como algum tipo de droga, coisas do tipo. Uhum. Mas a gente possuía essas válvulas de escape. E hoje a gente... essas válvulas de escape elas foram reduzidas, né? Até a questão, por exemplo, de casais que têm problemas no relacionamento, hoje tem que encarar esse problema que já estava dentro do relacionamento de vocês, mas que tinha como válvula de escape a traição, tinha como válvula de escape o engano, né? E a gente vê muitos esses problemas hoje, né? Se revelando. O número de divórcio também aumentou bastante. Uhum. Porque justamente por aquilo que estava escondido foi revelado. O real está se mostrando diante dos nossos olhos. E para muitas pessoas, isso é insuportável, né? Você falando aí Olha só, né? Eu separei até esse jornal aqui, o Estado. Ele vai aparecer de forma contrária, mas eu vou ler aqui para você. Ó. Alcoolismo triplica em tempos de quarentena, né? Esse jornal aqui foi dessa semana ainda. E aí eu falo para você, quem está lucrando mais com isso? Os entorpecentes. Sim. As pessoas estão buscando refúgio para elas se desligar desse mundo. Aqui a gente ouve a bebida porque tem como mensurar, né? E aí se pergunta nessa mesma reportagem, qual é uma pesquisa, qual a marca que as pessoas mais veem nas lives, né, na TV, Brahma, Antártica, Skol, né? É isso que está sendo revelado para o que a pessoa consegue fixar. E aí eu digo para você, até que ponto nós vamos fugir da nossa própria realidade, da nossa essência, em busca de alienar a nossa mente, né? Então, muito cuidado com esse consumo. Uma pessoa falou, o consumo da maconha aumentou muito, né, nos Estados Unidos, demais, porque as pessoas estão assim, ó, não estou conseguindo, é como se realmente, não é a falta de ar pelo Covid-19, mas é a falta de ar de viver a sua própria vida, né? E nós somos seres sociais. E o que eu estou dizendo aqui é lá, você está super de boa, você é terapeuta, você conhece tudo isso, você sabe do inconsciente, então assim, para ti é beleza, é viver? Não. Eu estou enfrentando também as minhas realidades, as minhas adaptações. Mas você saber de todo esse entendimento da tua mente vai te ajudar a minimizar as possibilidades daquilo que você teria mais grave, né? Ter esse entendimento vai ser a tua arma, vai ser a tua armadura, né? Fala nem arma, mas a armadura, vai ser tua armadura. Quando um soldado ele vai para a guerra, o que é que ele leva? Munições. E quais são as nossas munições? Nossas botas, nossa roupa, a proteção contra balas, né? Quais são as nossas munições? Oração, desenvolver espiritualidade, você entrar no profundo autoconhecimento, você desenvolver dentro do seu lar uma convivência melhor a partir daquilo que você tem. Quantas pessoas convivem, Douglas, e muitas vezes compara as pessoas de fora com aquilo que você tem em casa, né? E aí a sua família, você perceber assim, ó, as únicas pessoas que vão ficar com você é a sua família. Aquelas pessoas que vão chorar por você são as pessoas da tua casa. São essas pessoas que estão com você. Então vale a pena você rever, né? Claro que tem casos, isso eu estou considerando, né? Que tenham casos que não tenham muito o que fazer por conta de abusos emocionais, físicos, que também a violência doméstica aumentou muito por causa da irritabilidade e das dificuldades que a pessoa tem para lidar dentro de casa, principalmente violência contra a mulher.
A sobrecarga feminina também é uma realidade, porque agora ela tem que cuidar de tudo, né? E aí tem um alerta para os homens, né? Qual o papel deles enquanto homens, maridos, pais, para poder associar ali naquela dificuldade os seus valores, porque não é homem e mulher, são tarefas compartilhadas. É como você falou, já começa do fator de falar, porque agora a mulher tem que, né? O tem que, já a obrigatoriedade de ser de um gênero cumprimento das funções do lar dentro desse período que a gente está vivendo, né? Isso, exatamente. E aí há uma série de assuntos que sobressaem. O suicídio, ele acontece todo instante. Eu vou pedir para tu segurar essa parte. Tá. Pessoal, a gente está a 8 minutos do fim da live, certo? Do fim dessa primeira live. Elaine, eu vou te convidar para a gente ir para um segundo momento. Tá. Esse segundo momento, e aí eu já quero deixar para vocês, tá? A gente vai falar justamente sobre esse ponto agora, que são os pontos quando o desânimo ele aumenta para um fator de ansiedade muito alto, essa ansiedade te gera uma depressão muito forte. E nesse momento, essa depressão, essa tristeza intensa, essa tua vontade de não fazer nada, ela só te dá um desejo, um pensamento que é o de acabar com tudo, né? Esse pensamento de se livrar do problema, digamos assim, tá? Então, é um assunto um pouco mais pesado, certo? Assim, se você hoje já está passando por essa situação, eu vou pedir para tu convidar alguém que esteja um pouco mais tranquilo nesse sentido. Depois que a gente falar disso, a Elaine vai dar algumas dicas do que a gente pode fazer para amenizar esses sentimentos que a gente está tendo, tá? Então essa pessoa pode te convidar a entrar de novo, certo? Mas assim, vamos tomar cuidado para a partir do momento que a gente vai falar desse assunto na próxima live, para vocês cuidarem de quem está assistindo e vocês cuidarem de vocês mesmos, tá? Já que é um assunto um pouco mais complicado, a gente tomar cuidado com esse sentido. Prestem muita atenção no conteúdo, tá? A gente vai começar falando um pouco sobre esse tema, vamos dar algumas dicas e a gente abre a rodada de perguntas. Para quem já fez a sua pergunta, não se preocupa, a gente já está com todas elas aqui separado, certo? A gente vai selecionar algumas que tem alguns bem parecidos, a gente vai selecionar aqui para essa rodada de perguntas, certo? E a partir daí a gente já encerra a nossa live, tá? Eu vou pedir para vocês não saírem, tá? A gente vai encerrar essa live, vamos iniciar uma nova live, certo? Então, assim, entra todo mundo, certo? Na hora que vocês entrarem, já vai na setinha aqui, ó. Convida aí 10 pessoas, 20 pessoas que vocês acham que precisam assistir esse assunto, tá? Pra gente poder continuar, tá? Elaine, eu vou te encerrar aqui pra gente poder voltar para uma nova live, tá? Tá bom. Show! Pessoal, não sai, tá? A gente vai desligar aqui, vamos voltar com outra live, tá? Estamos de volta. Vamos lá. Estamos de volta, pessoal. Lembrando a todo mundo, tá? Vai nesse aviãozinho aqui, ó. Convida aí 10, 20 pessoas que vocês acham que tem que assistir essa live, tá? O assunto é importante. A gente está vivendo hoje uma situação de lockdown, então cada vez mais está restrito essa questão da gente poder sair, tá? Vários outros fatores influenciam em como a gente está vivendo, o que a gente está sentindo, não só essa questão do isolamento em si, a questão do medo de contrair, a questão da preocupação com o familiar e com a nossa própria saúde, né? A gente está vivendo aí um caos político e a todo momento também contribuindo, né, mais e mais notícias voltadas para essa questão do próprio coronavírus, certo? Então a gente está vivendo uma situação, para variar, minimamente atípica, certo? E agora a gente vai, importantíssimo, falar sobre isso, tá? A gente vai falar agora sobre um assunto um pouco mais complicado, certo? Então, de novo, vou pedir para que se você estiver numa situação hoje que você realmente está complicado para você, você não está muito bem, certo? Eu vou pedir para você não ficar nessa live, você pedir para alguém entrar nessa primeira parte da live, onde a gente vai falar sobre a questão do pensamento de morte, tá? Essa questão que hoje o número de suicídios também, infelizmente, estão aumentando, certo? E eu vou pedir para a Elaine já começar falando sobre esse tópico.
Douglas, o suicídio, ele faz parte das questões dos índices que a gente falou da segunda doença que mais mata no mundo, que é a depressão, né? Então, um dos maiores motivos é esse, né? Que é as pessoas tendo humores diferentes, sentindo tristeza, alegria, né? A bipolaridade. E a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo, né? E eu queria trazer para todos vocês que estão ouvindo, se alguém realmente tem um pensamento negativo em relação a isso, pensamento de morte, pessoas que estão convivendo com alguém que está passando por isso, que acha que essa é a única solução. A gente teve aqui na semana passada um ator que se suicidou, né? E ele deixou um bilhete dizendo: eu não suporto essa vida que eu estou passando. Realmente é um tabu falar sobre isso na vida. A gente fala mais no mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, né? Mas você que está passando por isso, não desista agora, certo? Realmente é algo que tem solução. Todas as pessoas que são atendidas lá na UFC, num projeto que eles têm, né, que é o Pra Vida, todas as pessoas que foram com idealização suicida, elas conseguiram sair desse estado. Então eu digo para você que quando você pensa assim, essa é a única solução que eu tenho para a minha vida, e aí eu digo para você, esse é o maior problema que você pode causar na sua vida, porque pelo menos 6 pessoas se afetam diretamente, e inclusive essas pessoas podem vir a ter esses pensamentos por conta de ter presenciado ou vivenciado isso, né? E aí você pode ocasionar algo assim muito maior, muito mais doloroso. E se a pessoa estiver passando por essa dor emocional, porque é uma dor muito forte, né? É inegável, não é fácil, não é simples. Nós conversamos muito aqui no Instituto Revoar, Douglas, com um Major Edir Paixão, ele é especialista do Corpo de Bombeiros. Ele é quem treina as equipes para socorro de suicídio. E ele traz assim umas informações muito importantes para as pessoas, que elas podem pedir socorro. Elas precisam se comunicar com as pessoas. Procurem imediatamente um médico, psiquiatra. Procura alguém para conversar. Aciona o quanto antes para as pessoas poderem te ajudar, e que você fale, não é brincadeira, né? E você, para identificar que alguém está passando por isso, você pode observar pelo jeito que ela está, pelas frases que ela fala. Geralmente as frases são: essa vida não tem mais sentido, eu não sei mais o que é. E a pessoa, ela fala frases subjetivas, né? Então, quando você estiver percebendo que a pessoa está desse jeito, fechada na dela, é importante que esteja medicado, ter um atendimento terapêutico, né? Embora nesse momento as pessoas estão tendo a limitação de poder buscar os médicos, existem muitos psiquiatras que estão sim dando plantões, porque eles sabem, né? E a saúde pública sabe que tem muitas pessoas adoecidas. Então procura ajuda o mais rápido possível, né? Então, uma pessoa que diz: já tentei várias vezes uma consulta na UFC, mas é difícil. Mas se não consegue lá, tenta outro profissional. Não tem só lá, certo? Outro profissional, ele é capaz de te ajudar, porque é uma baixa nos teus neurohormônios, porque se tornou químico, né? A pessoa começa... E cuidado para você dizer assim, é falta de Deus, não tem religião, essa pessoa não tem nada a ver, é químico, certo? A fé e acreditar em Deus é algo que pode ajudar uma pessoa, mas a pessoa que está ali dentro da igreja, fazendo oração todo dia, ela também não está imune, porque é químico, é hereditário, né? A pessoa... a Rebeca falando aqui, meu psiquiatra está dando consulta online, né? Então há muitos profissionais que estão se mobilizando para isso.
Existem alguns pontos que é importante. Várias coisas eu assisti naquele 13 Reasons Why, né? A questão, tipo, se uma pessoa chegar para conversar com você, tomar muito cuidado, acho que você tem que ter uma sensibilidade para isso, para receber aquela informação, aquele primeiro contato que ela quer fazer contigo, né? A gente tende muito a usar o humor, a brincar, deixa de besteira, isso não é, para com isso não é nada, tu precisa de Deus. Essas frases de julgamento, essas frases de que você diminui um problema, exatamente, você atrapalha aquela pessoa, né? Isso. Então, muito cuidado quando uma pessoa de repente te ligar. E outra, gente, faz uma listazinha de 10 amigos, pessoas que você mais próximo, ou que você de repente, poxa, aquela pessoa, tô lembrando dela há algum tempo, liga para essa pessoa. Só para tu perguntar, fulano, como é que tu tá? Lembrei de ti, né? Porque isso é tão importante nesse momento, da pessoa ter um suporte, saber que você lembrou dela. Às vezes a pessoa não tem nada para dizer, mas ela vai dizer assim, obrigado por você ter ligado, né? Tô bem, tudo, mas vai ter feito uma grande diferença na vida dela, né? Então faz isso, faz uma listinha assim, vou ligar para esses meus 10 amigos e você vai ver como vai ser bom para você e para a pessoa que está recebendo essa ligação. Mas eu não recebi nenhuma, para que eu vou ligar? Não, você não vai fazer... Né? Tem que partir, tem que partir da gente, né? Exatamente. É por isso, pessoal, que vocês já adivinham, tô indo nesse aviãozinho aqui e mandar essa live aí para 10, 20 amigos de vocês, tá? Olha aí, é o momento de agir, o momento de ser de fazer a diferença, tá? Não vamos tentar estender muito o assunto, né? Até porque a gente já tá na nossa segunda live, tá? A gente vai começar a rodada de perguntas, mas primeiro eu quero te pedir para dar algumas dicas, certo? Por exemplo, estou me sentindo desanimado, não sei se eu tenho depressão ou não, estou me sentindo mais ansioso do que nunca, estou começando a ter esses pensamentos de morte, tá? Então a gente tem vários níveis até a gente chegar nesse grau mais grave. Eu quero te pedir para dar umas dicas primeiro para as pessoas que estão sentindo isso, elas mesmas estão passando por isso, que elas podem fazer, tá? E alguns sinais que elas podem identificar em familiares ou em amigos e como elas podem fazer para ajudar essas pessoas. Primeiro, para você identificar, se você estiver em sofrimento psíquico, é porque existe a dor física, né, e a dor emocional. Então, quando há uma dor emocional, ela naturalmente passa para o físico, tensão, dores musculares, né? E se você perceber que isso está durando mais de 15 dias ininterruptamente, tipo, faz 15 dias que não dá trégua, né? Quando a pessoa está mais saudável, tem altos e baixos, né? Tô triste, tô feliz, hoje estou triste. Aí você vai sentindo, mas quando você vê que algo pegou mesmo de verdade, que não te dá trégua, aí você busca uma ajuda médica, né? Qual foi a outra pergunta, Douglas, que tu fez? Por exemplo, meu irmão, meu primo, alguém da minha família ou amigos, como identificar e o que fazer, ajudar para ajudar, né? Primeiro, seja o suporte, mas não acho que você vai poder conseguir tudo sozinho, certo? Se você diz assim, eu tô me responsabilizando, cuidado que você pode absorver e não conseguir dar conta, né? Mas você se preocupar, ligar, ouvir a pessoa, não julgar, vai fazer toda a diferença. Às vezes você alivia um coração que está angustiado só em você ouvir a pessoa. E aí a dica, né, que eu vou só reiterar o que a gente falou lá da primeira. Cuida dos teus pensamentos, cuidado com o que você está alimentando a tua mente, o que você lê, assiste, o que você fala, o que você ouve, né? Busca projetos para o teu futuro, pós-pandemia, o que é que eu vou fazer, qual a primeira coisa que eu quero realizar, como é que vai ser o meu Natal. Pensa mesmo lá para frente e pondera aqui na tua mente como é que tu vai fazer tudo isso, porque você vai dar uma dimensão para a tua mente de longo alcance e ela vai entender que isso que você está passando é passageiro, né? Fica em casa, né? Porque vai ser uma maneira de você ficar com a consciência limpa, se você puder ficar em casa. Quem trabalha fora e é dos serviços... Eu sou do serviço essencial, que eu trabalho no grupo Memorial Fortaleza, que é um grupo funerário, né?
Então, eu já tenho lá a cartinha de autorização, né, de andar, porque eu cuido também dos colaboradores, a gente sempre está fazendo roda de conversas. Então, se você pode ficar em casa, fica, se protege, né? E liga para as pessoas, porque quando você exerce um trabalho social, quando você se doa para as pessoas, você tem um valor interior, né, de preenchimento muito maior. E você vai realmente se sentir bem. Nós somos seres o quê? Sociais. Então, a gente consegue fazer isso via vídeo, online, se desliga das telas dos celulares por um tempo, certo? Não passa o dia inteiro. Por quê? Porque no começo você vê, por isso que as pessoas passam tanto tempo no celular, você eleva muito o seu nível ali de serotonina, de bem-estar, só que quando você sai, depois de 4 horas na tela do celular, vendo as pessoas postarem coisas agradáveis e você comparando com a sua própria vida, aí você vem um efeito rebote. E aí vem a frustração. Perdi tempo, fulano tá melhor do que eu. Às vezes você pode nem afirmar isso, sabe, Douglas? Mas a tua mente, ela faz essa ligação. Você pode nem dizer assim, eu não pensei não que a vida de fulano é melhor do que a minha. Mas a tua mente já fez, hein? A tua mente já automaticamente... A gente tende muito a esquecer aquilo que a gente já conquistou e focar muito no que a gente não tem, né? Por exemplo, se a gente fizer uma inversão, lembrar do que a gente queria há 5 anos atrás, que a gente tem hoje, ele dá uma melhorada no nosso psicológico. O que é que eu conquistei, o que é que eu fiz de bom na minha vida, quais foram as outras situações difíceis que eu já superei, e aí a tua mente vai dizer assim, esse aí vai ser só mais um, você vai conseguir passar. Bacana. Vamos entrar aqui na rodada de perguntas, tá? Nossa primeira pergunta é do Mário Vasconcelos. Ele está falando o seguinte: devemos levar em consideração o fenômeno do inconsciente coletivo com relação ao isolamento social, pois passamos a vida toda ouvindo dizer que a reclusão é uma coisa negativa? É uma pergunta? Não, é um comentário, né? Fica uma pergunta, mas parece um comentário. Devemos levar em consideração o fenômeno do inconsciente coletivo em relação ao isolamento social, pois passamos a vida toda ouvindo dizer que a reclusão é uma coisa negativa? Entendi. Essa questão de que hoje a gente tem essa obrigatoriedade de fazer de estar recluso, de estar fazendo isolamento. Mas quando a gente está numa vida normal, a gente sempre escuta, cara, não fica recluso, isso não é bom pra ti, não se isola, né? Como é que a gente quebra isso Mas hoje aí em dia? tudo é o mindset, né? A gente tá ali, quando a gente pega inconsciente coletivo, a gente não pensou, a gente só segue a boiada. Tipo, eu só vou. Mas quando você para pensar assim, peraí, pra mim não quero continuar dessa forma. E aí você vai mudando a partir do momento que toma consciência. Por exemplo, lá na casa da tua mãe, todo mundo, vamos falar de mais para trás, né? Na casa dos seus avós, todo mundo resolveu que ia ter muitos filhos. A sua tia tal tem 10 filhos, a outra tem 20, a outra tem uma família de muitos filhos. E aí você ali tem um inconsciente familiar. E aí aí quem nasce repete os mesmos passos dos seus antepassados. Isso vale, eu citei nome filhos, né? Mas vale para bebida, vale para pessoas que não estudam, para pessoas que não querem, que se relacionam com pessoas que traem. Às vezes você olha na família, aí teve assim uns 10 que se relacionaram. Então ali é um inconsciente que é familiar. Quando é que a pessoa quebra isso? Quando ela é a ovelha negra, não no sentido negativo. Quando ela diz assim, eu vou de contra tudo isso aqui. Eu vou mudar a chave. E aí, a partir dela, a história da família muda. Então, a mesma coisa agora. Tem que ser do contra, né? Você tem que ser do contra. Tem que ser do contra nas coisas negativas. Tomou consciência, viu que aquilo ali não é o que você quer seguir, tchau. Muda a rota. Você já tem consciência, agora só cabe a você mudar a rota. Bacana. A Vladia Fashion falou o seguinte:
Como é que a gente controla a ansiedade, a depressão e a angústia para quem já tem isso de forma patológica, agora que está pior por conta do confinamento? E aí eu já vou fazer um parâmetro, Tá. um parênteses com uma junção com da Aline Martins, que ela fala o seguinte: e para quem vive só, como é que faz? Pronto. Para quem já tinha um problema, o que é que você vai precisar de ajuda psiquiatra, né? Eu vejo assim, as pessoas que eu estou atendendo que já tinham problema, o que é que está acontecendo? Os psiquiatras estão aumentando as doses, e aí não sou eu que estou dizendo que vai aumentar, certo? Eu estou falando o que eu estou vivenciando. Pessoas que já tinham dificuldades e já tomavam medicamentos, os psiquiatras estão aumentando as doses para a pessoa poder se equilibrar, certo? Isso aí vai caber de cada um, eu estou falando a vivência que eu estou tendo. Né? Mas em contrapartida é isso que a gente falou, esses passos, né? Se a pessoa mantém uma mente voltada para outras coisas, cuida dos pensamentos, aí você vai mudando, certo? Aí qual foi a outra pergunta, Douglas? Você falou a Aline, que ela tá falando que tipo, é mais complicado para quem mora sozinho, porque você não tem você não tem contato, né? Sim, quem mora sozinho é mais complicado, mas só que você vai sempre buscar aquilo que eu falei, tentando a sociabilidade. Hoje eu vou ligar para fulano, eu vou conversar com outras pessoas, fazer coisas agradáveis, né? Tipo assim, vou escutar hoje o Legião Urbana, né? Essa pessoa curte. Vou escutar hoje Paralamas do Sucesso, aquilo que você... para você suportar aquela realidade. Você viver momentos de negação dentro da realidade, né? Não é viver de negação, mas é você saber que você vai precisar desses artifícios para ficar melhor. Bacana. Elaine, de cara, eu já quero te agradecer demais por ter aceitado o nosso convite de participar do nosso live orgânico, tá? Vou pedir para tu deixar tuas considerações finais, aquilo que, tipo assim, eu sempre falo isso, né? Hoje elas têm que ter isso na cabeça, certo? Assim que elas saírem dessa live, elas não podem deixar de absorver essa informação. Uhum. Eu quero agradecer o convite, foi um prazer lhe conhecer aqui virtualmente, Douglas. Agradecer ao Orgânico por esse convite. Eu sou vice-presidente do Instituto Revoar. Nós trabalhamos para um grupo funerário, como eu falei no início, que é o Grupo Memorial Fortaleza. Nós estamos tendo toda a sensibilidade e cuidado de trabalhar com as famílias após o enterro dos seus entes queridos. Nós temos um grupo de amparo emocional para pessoas enlutadas. Infelizmente, não estamos fazendo presencialmente, mas a gente está proporcionando as lives e também um atendimento terapêutico via online gratuito pela rede do Instituto Revoar. Qualquer pessoa que deseje conversar, né, bater um papo, pode mandar uma mensagem no direct que nós temos uma equipe preparada para atender as pessoas que estão necessitando. É o mínimo que a gente pode fazer nesse momento. E quando a gente retornar às nossas atividades, a gente vai ter os nossos presenciais novamente. Quem quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, entra lá na rede do Grupo Memorial Fortaleza, entra no site do Instituto Revoar, www.institutorevoar.com.br, e conhecer lá. A gente tem artigos sobre solidão, sobre angústia, sobre luto, né? Vai ser um prazer poder realmente ter contribuído por alguém que necessita. Então, gente, cuida da mente de vocês. Hoje, sexta-feira, né? A gente queria estar em outro lugar, né? Nós queríamos estar passeando, né? Encontrando os amigos, estando aí curtindo, né? Mas a gente não pode. Então, se eu não posso mudar a realidade externa, deixa ela lá. Eu não posso fazer nada, certo? Eu não posso mudar aquilo que não está ao meu alcance, mas eu posso melhorar aquilo que está ao meu alcance. Quando eu desligar aqui, eu tenho uma filha de 4 anos que está ali me esperando, pedindo para fazer pipoca, querendo assistir um filme, né? E o meu esposo para a gente poder jantar. Então, curte o que você pode fazer dentro de casa. Ah, Elaine, mas eu tô sozinho aqui em casa e tudo. Liga aí numa live de um show, de alguma coisa. Também
coloca escolhe um filme bacana que tenha um aprendizado para você, ou você coloca uma música aí e vai dançar. Busca momentos que te agrada. Ou então vai lá nas fotos, né? Se você tem uma galeria aí de fotos, vai ver as fotos antigas, que vai te trazer boas lembranças. Se você tem fotos impressas, melhor ainda, né? A minha mãe tem uma mala assim de fotos que aí toda vida que a gente vê, traz aquela lembrança. Lembra do gatilho que a gente pode trazer, Sim. né? Cheiro, imagem, fotografias, filmes. Então, aproveita disso. Coloca os teus gatilhos emocionais afetivos a teu favor, não contra você. Então, aí você vai conseguir trazer essa realidade de bem-estar para você. E eu vou só repetir mais uma vez. Aquilo que está externo, eu não tenho poder de mudar. Eu tenho o poder de mudar o meu momento agora. Toma um banho demorado, coloca perfume dentro de casa. Ó, eu me maqueio em casa, não vou para canto nenhum, mas eu me maqueio, boto um batonzinho, né? Eu uso relógio, adoro usar relógio para o trabalho. Então, todas as vezes que eu sento aqui no escritório, boto relógio, boto um brinco, né? E aí você vai driblando até todo mundo sair. A gente tá numa situação que todo mundo tá esperando que acabe logo. Então, faz isso, agradece as pessoas, diz eu te amo. Se você tiver alguém para perdoar, manda uma mensagem, ó, te perdoo, ou então pede perdão, reconhece, né? Viver cada dia como se fosse o último, né? Não no sentido negativo, mas de aproveitar a sua vida. Show de bola! Muito obrigada, Douglas. Muito obrigado, Elaine. Muito obrigado. E foi ótimo passar essa sexta-feira contigo. Massa, show. Precisando, estamos aí, viu? Valeu, tchau, tchau. Tchau, gente. Pessoal, que live, hein? Que live. Olha só, deixa eu dar uma dica para vocês. Se vocês não acompanharam a live toda, tá? A gente vai disponibilizar daqui a pouco lá no nosso site, organo.com.br. Vai estar disponível lá o resumo dessa live, tá? Próxima semana a gente vai estar disponibilizando essa live lá no Orgânico TV, o nosso canal lá no YouTube. Então já vai lá, ó, já corre, bota lá Orgânico TV dentro do YouTube, se inscreve no nosso canal. Todas as lives que a gente fez até agora já estão disponíveis lá, certo? Se você não gosta muito de ficar assistindo live demorada lá no YouTube, não tem problema. As nossas lives também estão disponíveis lá no Papo Orgânico, que é o nosso podcast dentro do Deezer, dentro do Spotify e dentro do podcast da Apple. Então não importa qual é o teu dispositivo, a gente está disponibilizando também os nossos live orgânicos através de podcast, certo? Foi muito bom passar essa sexta-feira aqui com vocês. Eu espero que tenha ajudado vocês, certo? Lembre-se sempre de ser positivos com outras pessoas. Busquem sempre transmitir mensagens positivas, sempre lembrem do que prega a questão da Bíblia e do Evangelho. A gente tem que edificar o próximo, tá? Quando você edifica uma pessoa, você também se edifica, certo? E quero demais agradecer vocês que participaram da nossa live e ficaram aqui até o final, certo? E ó, fiquem em casa.